Mas me conta, me fala um pouco. Cara, isso é muito normal, né? Eu costumo falar assim, geobiologia, na verdade, geoterra, biologia, seres vivos. A geobiologia nasceu no pós-Segunda Guerra na Alemanha, porque eles reconstruíram as cidades bombardeadas às pressas e o pessoal voltou a morar lá, nesses lugares, né? E todos despertavam câncer no mesmo lugar, tinham na mesma edificação. Tinha algo ali. Tudo tem memória. Você não bombardeia uma cidade, reconstrói, mora lá e tá tudo bem. Né? É a mesma coisa. Você não compra um apartamento que morreram pessoas, que aconteceram muias coisas. Não vai vender mais um apartamento da minha avó. Eu falo, lá em Ipanema, lá no Rio de Janeiro, eu morei 9 anos no Rio, né? Por isso que eu conheço bem. Eu trabalhei em uns lugares lá, tem casas mal assombradas na frente da lagoa, na frente do mar. A casa vale milhões, cara. E tem empresas querendo pagar milhões. Não vende nem a pau, não vai pra frente. Então, assim, é uma questão espiritual. Não tem como achar que não é. Qual é a explicação? Né? Tem casas em ruas nobres, né? O Rio de Janeiro é um lugar que tem uma disputa de território muito grande por causa da geografia da cidade. Então, se você pega Leblon, Ipanema, Lagoa, as pessoas pagam milhões por terrenos lá, cara. Todo mundo quer desesperadamente. E tem lugares que não vão pra frente. Não conseguem resolver. Por quê? Por questão espiritual, né? Existe um tempo, um respeito do lugar. Existe uma consciência do lugar que tem que ser respeitada, né? Sim. A gente não tem o direito de chegar num lugar, mesmo que a gente compre esse lugar, mesmo que a gente alugue esse lugar e dizer que ele é meu. Porque tem uma história ali para ser resolvida. Né? Eu tenho que pedir permissão. A mesma coisa quando eu compro um cristal. Eu não tenho direito de comprar um cristal e falar, esse cristal vai limpar a minha casa. Eu não tenho esse direito. Esse cristal, ele tem uma consciência, um ser vivo ali, né? Uma consciência viva. Eu não posso escravizar ele. Eu tenho que saber se ele aceita. Eu tenho que saber se aquele lugar me aceita. Se aqueles seres, se aquela história, se existem almas. É porque são muitos níveis. Existem elementais, almas, das mais diversos níveis, né? E hierarquias. Eu não sei o que aconteceu naquele lugar. Se uma vez, essa história é bem legal. Eu fui chamado aqui em São Paulo, numa empresa, que era uma empresa de eSports, sabe? eSports é esporte digital no computador. Ah, tá. Sabe? Tá. Sei. Game House chama. Sei. E era uma casa enorme, com várias salas de games, e eles ficavam jogando no computador. Então foi legal, porque o termômetro era muito bom, né? O time indo super mal, só perdia. As pessoas que dormiam na casa viam espíritos a noite inteira, acordavam com espíritos a noite inteira. O time só ia ladeira abaixo, tava dando tudo errado. Eu cheguei na casa, já todas as plantas estavam secas. Mortas. A planta é o primeiro termômetro, gente. Planta. Isso é estudo da geobiologia. Existe um trabalho de geobiologia sendo feito no Ibirapuera desde 2014, com o Elton, que é um trabalho incrível. E eles analisam muito como tá as plantas, né? Os nossos ancestrais deixavam animais pastando nos terrenos, os romanos. Eles deixavam animais vivendo no terreno durante 1 ano para saber se aquele ponto na Terra era um ponto saudável. Uau, que interessante. Se esses animais iam ter câncer, se eles iam despertar alguma doença ou se eles iam estar saudáveis. Então esses eram os termômetros. Analisa a vegetação, né? Um lugar que cresce plantas com espinho. Aquele vegetal já entende que é um lugar que precisa se defender. Gente, eu tô tentando plantar uma planta com espinho, aquela buganvília, mas não pega de jeito nenhum. Já plantei 4. Tomara que não pegue. Isso é um bom sinal. Com espinho? Não sabia disso, porque eu acho linda aquela planta. Casa, não, cara. Cacto também não. Ah, não, fora de casa. Fora pode. Pode ser, porque daí você com o intuito de trazer proteção, mas dentro de casa não é legal. Porque as plantas que têm espinho, elas já estão nessa energia de dualidade, né? De ter que se defender de algo. Então não é legal a gente ter dentro de casa. A gente pode analisar muito, o solo fica mais ácido, né? Então tem muito cupim, formigas com ferrão. Porque os seres que estão naquele local entendem que é um local perigoso para se viver, né? Um lugar mais denso. Quando você vai num lugar super sagrado, você não encontra plantas com espinho e formigas super perigosas, com ferrão, né? O lugar sutil, quanto maior a energia, mais sutil, menos denso o local. Nossa, deu crise lá em Caraíva de escorpião. Nossa, eu vi, você postou, você viu? cara.
que significa isso? Não a primeira sei, coisa cara, que eu fiz foi Google, curioso, o que significa porque, assim, espiritualmente? Eu não sei também, eu fiquei curioso, porque o escorpião ele deve ter um significado, né? Um signo também, o seu signo. Não, não é meu signo, meu, é minha lua. Ah, sua lua. Mas não sei, eu não acredito que tenha algo super ruim nisso. Não? Mas se são esses insetos e plantas muito venenosos ou muito de defesa, significa que um lugar é denso, né? Porque esses seres também estão na densidade de proteção, de se proteger, né? Ou de guerrilhar, ou de matar. Sim. Né? Não, saiu do meu tapete de yoga. Eu vi, cara, que louco. Louco, né? Fiquei tipo... Mas eu não acredito que talvez possa existir escorpiões mais bonzinhos. A minha amiga que é bióloga falou que era sem veneno, porque parece que o venenoso tal, ele é amarelo, enfim. Mas deu infestação, tipo, várias casas, tipo, com muito escorpião. Tipo, a minha apareceu pelo menos. Ser ruim, não. Lá na minha fazenda apareceu cobra 2 vezes. Nas 2 primeiras vezes que eu tava fazendo ativação de Kundalini. Que legal! Olha, não dá pra falar que é coincidência. 2 vezes, né? E só nesse período? E só, cara, eu tô morando lá já vai fazer 1 ano com meus pais, né? Era pra ser 3 meses, tá fazendo 1 ano. E meus pais já moram lá há uns 3 anos. Apareceram cobra 2 vezes. E foi as 2 vezes que eu fiz ativação de Kundalini. E a Kundalini, pra quem não sabe, é uma cobra. É verdade. Então... Ô, Rê, mas me fala uma coisa. E, tipo assim, conta outra história. Porque você não terminou de contar a história do gamer. Vou continuar, da casa, né? Do Game House. E aí, cara, imagina... Game House, o dono que me chamou era totalmente cético. Ele só chegou em mim porque ele falou pra alguém... O desespero bateu, né? Estão vendo espírito, quem que eu chamo? E algum maldito foi lá e indicou. E aí eu fui até lá. Geralmente eu não vou nos lugares, hoje em dia não dá mais, não tem muita agenda, né? Mas era alguém próximo, né, da família, eu falei, eu vou passar lá. E aí já cheguei na porta da casa, todas as plantas secas, eu falei, não vai esse Game House, isso não vai pra frente nunca, né? Esse time não vai ganhar nunca. E aí o cara lá tava lá me contando que os jogadores sonham à noite, estão tendo muito pesadelo, estão ruim de saúde, não sei o quê, que ele tá preocupado, porque tem gente que mora na casa e o time só perde. E quando ele tava me contando, era a época da máscara. Chegou um espírito de uma mulher do meu lado, com uma garrafa na cabeça de uísque, assim, ó. Que de boa, que legal. E aí eu comecei a ficar desesperado, assim, e o espírito, ele vem te contar a história. Por que ela foi injustiçada. E você começa a ver a cena, tudo o que aconteceu. Mataram ela com uma garrafada numa festa, naquela sala onde os caras jogaram. E o cara lá me contando um monte de coisa. E eu, puta, o que eu vou explicar pra esse cara? Um cético ainda. O que eu vou falar pra esse cara? Essa mulher o bagulho aqui tá tenso, dançando na minha frente. E eu só atrás da máscara ali, tipo... Eu até dava umas risadas, porque era engraçada a cena.